No mundo do terror, diversos vilões são reconhecidos por seus feitos e sagas, como Michael Myers, Jason Voorhees, Ghostface, Leatherface e alguns outros. Mas nesse oceano que são os filmes de terror, existem aqueles que foram completamente esquecidos com o tempo, mas que merecem sim ter um pouco da sua atenção. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 7 vilões slashes que nunca são lembrados. Eu sou Ezek, obcecado por terror slasher, e esse é o Speed Nerd. E vamos a essa lista com spoilers. Vamos abrir a nossa lista falando de um dos queridinhos dos anos 90, que marcou muito a vida das pessoas que viveram naquela época. Lenda Urbana, lançada em 1998, é um dos slashers teen que veio surfando no sucesso de Pânico, já que o filme segue a fórmula criada por Wes Craven e Kevin Williamson à risca. Adolescentes que têm características únicas e bem estereotipadas, para falar a verdade. Temos a protagonista certinha que esconde um segredo, a melhor amiga da protagonista que sempre vai ser amiga, o babacão, a namorada do babacão e o nerd jornalista que investiga tudo. Devo dizer que Lenda Urbana é um bom filme de slasher teen, que consegue acertar assim na fórmula e na minha opinião é bem mais divertido que o filme que ele copiou basicamente, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Só que o problema maior com Lenda Urbana é que o seu vilão, que diferente dos grandes vilões de sua época, não conseguiu ter todo esse destaque e, spoiler à vista, Brenda no final é um dos pontos mais altos do filme, muito pela atuação da atriz Rebecca Hart, que consegue fazer você comprar ela como vilã. O problema é a caracterização do vilão, que diferente de vilões como Ghostface, o assassino de Lenda Urbana não usa uma máscara que o torna emblemático. A escolha do visual só usando o casaco não foi nada marcante, tanto que nem é lembrado hoje em dia. E isso é tão verdade que a continuação optou por trocar o visual do assassino, mas ainda assim não funcionou muito bem. E claro, se estamos falando de vilões dos anos 90, um que é sempre deixado de lado também é o assassino de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Apesar do filme ter tido aí um grande sucesso financeiro e ter criado uma grande legião de fãs, afinal ele é uma das obras de Kevin Williamson, o seu vilão meio que caiu no esquecimento durante muitos anos. Muito pelos mesmos problemas que Lenda Urbana teve, a caracterização do personagem não foi nada marcante na época e ainda não é. Tendo bebido muito aí da fonte de Pânico, Eu Sei não conseguiu consagrar um grande vilão na mente das pessoas, como fez o Ghostface. O filme tem claramente uma inspiração fortíssima em Pânico, mas ele funciona bem como um suspense teen. Seus personagens, assim como os de Lenda Urbanas, são bem estereotipados, mas entre eles a que mais se destacou foi a protagonista, enquanto o assassino Ben Williams é completamente esquecido. Mesmo voltando na sequência, isso não foi o bastante para fazer ele ganhar o seu nome entre os grandes slashers. Agora, saindo dos anos 90 e indo direto para a era de ouro do terror slasher, para ser mais exato o ano de 1981, temos um slasher que foi esquecido no tempo, que eu acho que é um grande pecado, pois eu adoro esse filme. The Prowler, ou como é mais conhecido, Quem Matou Rosemary, é um dos slashers mais raízes que tem. O filme começa lá nos anos 40, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com uma morte brutal de um casal, e temos aí um salto direto para os anos 80, onde vamos acompanhar a Pam McDonald tendo que lidar com um assassino com um visual bem diferente, sendo ele um soldado que mata suas vítimas sem nenhuma piedade. Para você que gosta de um bom terror gore, esse aqui é uma delícia. O filme é muito bom, principalmente pelas mortes realizadas pelo soldado, sem contar que esse aqui é um slasher dos anos 80, ou seja, ele tem aquilo da história chegar ao fim e você ficar pensativo, tentando entender o motivo e descobrir quem matou a Rosemary, porque nessa época aqui eles não explicavam nada. O motivo de ele ter sido esquecido é uma combinação de vários fatores. Primeiro, apesar de eu gostar muito do visual dele, admito que ele não tem nada demais. Mas também o filme foi muito ofuscado por outras grandes estreias do ano de 81. O ano de 81 foi um ano muito importante para o terror. Nesse ano, justamente, tivemos não só a sequência de Halloween, Halloween 2, O Pesadelo Continua, como também Sexta-feira 13, parte 2, que roubaram a atenção de todo mundo.
além de algumas outras estreias tão boas que também chegaram nesse mesmo ano. E esse filme merece muito ser lembrado e ter a sua atenção. Voltando agora para um ano antes, o ano de 1980 também foi um ano de grandes estreias para o slasher, e entre eles temos um com a maior Scream Queens de todos os tempos, Jamie Lee Curtis. Após fazer muito sucesso em Halloween, outro filme que nos deu a sua presença é Baile de Formatura, ou como você deve conhecer por causa do Range de Pânico, A Morte Te Convida Pra Dançar. É um dos precursores a trazer a temática das escolas para dentro do terror slasher, onde acompanhamos um grupo de personagens que esconde um grande segredo e são perseguidos por um misterioso assassino. O filme é bem divertido e foi um dos mais importantes na época, pois deu mais estrelato para a nossa Jamie Lee. Porém, o seu vilão é completamente esquecível. A proposta é boa, pois apresentaram uma coisa mais simples e cotidiana, mas o seu impacto foi tão fraco que ele caiu no esquecimento. Apesar desse visual dele aqui só usando um machado e a máscara preta ser muito legal e muito da hora, ele acabou não conseguindo se consagrar no meio das gigantescas continuações que estavam chegando desde Halloween e Sexta-feira 13, por exemplo. Presta atenção agora na descrição desse personagem que vou te passar. Ele ataca pessoas quando menos elas esperam, derruba portas na força bruta e usa um saco de pano na cabeça. Certamente o primeiro que vem na mente de todo mundo é o Jason Voorhees, que é um visual incrível. Mas não, eu tô falando do Fantasma, que foi uma grande inspiração pro visual do Jason Voorhees. Ele que é o assassino do filme que tem 3 nomes diferentes aqui no Brasil: A Cidade que Temia o Pôr do Sol, Pânico ao Anoitecer e Assassino Invisível. Bom, esse é um clássico e um dos precursores do slasher, lançado em 1976. Trouxe algo muito icônico para o terror, que é um vilão que usa armas de fogo e brancas ao mesmo tempo, além de sumir o tempo todo ali na região de Texarkana. Bom, apesar desse aqui ter sido o vilão que deu a inspiração para o visual do Jason, ele é completamente esquecido. Podemos dizer que é por vários motivos. Ele foi completamente apagado por Halloween, que veio 2 anos depois, e o Jason mais tarde roubou o visual que era dele. E outra coisa que tem de ser dita é que é difícil pra caramba de ver esse filme hoje em dia, pois ele quase que sumiu. E pra quem vai assistir, vá com uma cabeça que é um filme de 76, com uma produção bem ruim e atuações questionáveis. Eu aconselho você ver o remake / continuação de 2014, que é um bom filme. Se liga na sinopse que eu vou te passar agora. Um grupo de jovens vai para um acampamento de férias de verão, onde vão se divertir muito, e eles são comandados por inspetores que começam a se pegar em meio a essa viagem. Porém, um assassino revoltado buscando vingança começa a caçá-los e matá-los. Parece muito que eu tô falando de Sexta-feira 13, não é? Mas não, eu estou falando de Chamas da Morte, ou A Vingança de Cropsey, de 1981. Sim, mais um slash da era de ouro desse subgênero. A Vingança de Cropsey, como bem dito aqui, lembra bastante Sexta-feira 13, e não é só pela sinopse, e sim que o filme parece muito Sexta-feira 13 mesmo, mas tem as suas diferenças, que são muitas. É o clássico filme onde vamos ver jovens sendo perseguidos pela mata por um assassino que usa uma grande tesoura de jardineiro pra matar essa galera. E no filme não tem nenhum personagem que se destaca muito, nem mesmo o vilão, que pra começar a gente não vê ele quase que o filme inteiro. Toda vez que ele ataca alguém, acontece naquela câmera em primeira pessoa. E só vemos ele uma única vez, que é no final, com o seu rosto que é feio que dói. E assim como alguns outros, esse filme foi ofuscado pelas continuações de Halloween e Sexta-feira 13, e até por isso seu vilão é completamente inesquecível. Mas vale a pena ver, pois é muito bom, principalmente para quem curte essa trama de acampamento de verão. Seguindo na pegada de acampamento de verão, vou falar de um que eu acredito que vai ser polêmico, também tendo suas inspirações fortíssimas em Sexta-feira 13. Acampamento Sinistro de 1982 é o slasher cult que até hoje tem muita gente que gosta e sempre tem gente chegando nesse filme. Sem falar do plot twist do final, que se você não conhece, passou da hora de conhecer. Bom, Angela Barker, que é a vilã ou o vilão aqui de Acampamento Sinistro, apesar de não ter tido tanto sucesso quanto os gigantes do slasher, ela tem sim bastante fãs.
Porém, ela ou ele muitas das vezes não são nem citadas em listas, e sim está ali junto da galera que não são nem chamadas por churrasco. Mas diferente de muitos que eu falei aqui nessa lista, Angela Bark e Acampamento Sinistro tem aí o grande sucesso de ter conseguido uma grande franquia de filmes, porque tem filme a dar com pau. Se eu não me engano, são 6 ou 5 filmes que a franquia Acampamento Sinistro tem. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários onde você encontra esses filmes pra você assistir. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, tu encontrou o lugar certo, pois amanhã mesmo já teremos um vídeo novo com esse tema. E se você gostar, clica no gostei para receber mais indicações como essa. E veja essas duas que estão aparecendo aqui na tela pra você. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!